Olá, muito bem. Estamos aqui começando mais um Pod Negócios Cast, o seu podcast de negócios. E hoje, como sempre, estamos com um tema muito especial. Hoje nós vamos falar aí com uma especialista em negócios digitais. É um tema que eu gosto também. E já estou aqui do meu lado com o meu parceiro Sandro. Sandro, seja muito bem-vindo para esse tema tão interessante. Mais um dia, Getúlio. E o tema não é só interessante, ela traz assim um entendimento que pouco importa a sua localização geográfica. Ela traz um nicho de mercado que você pode estar em qualquer lugar do mundo e ganhar dinheiro na internet. Eu quero ouvi-la, tá? Sensacional. De repente eu vou mudar aqui, vou para outro país, vou te abandonar, Getúlio. Muito bem, eu também estou com vontade de fazer isso, viu? Trabalhar mundo afora aí digitalmente, que eu já faço um pouco disso, viu? Ah, é? Pessoal, estamos aqui com a especialista em negócios digitais e fundadora do Profissão Turista. Ela acumula 18 anos de experiência em gestão, treinando e inspirando empresários por meio de palestras e mentorias. Que sensacional, né? Está aqui à minha frente Mari Teixeira. Seja muito bem-vinda, Mari. Muito obrigada, Mari. Sandro. Obrigada, Túlio. É um prazer estar aqui. Estou bem empolgada para compartilhar com vocês. E obrigada pelo convite. Muito bem, que bacana. A gente agradece por você estar aqui. E Mari, olha só, eu já vou começar, Sandrão, com tudo, perguntando, porque o assunto é sensacional. Favor, eu quero saber. Eu gosto muito desse assunto, é a profissão do momento, né? A profissão, pelo menos, de desejo de muita gente, né? Viver aí no digital, porque exatamente não tem fronteiras, né? E aí eu tenho uma pergunta que tem tudo a ver com você, que foi elaborada para você, Mari. Mari, como surgiu a ideia do Profissão Turista e o que foi o que te motivou a empreender no setor do turismo digital e no setor do empreendedorismo digital? Perfeito, ótima pergunta para a gente começar. O Profissão Turista é um projeto que começou há 11 anos. Ele completou 11 anos, inclusive agora, início de maio. E o objetivo inicial era ajudar pessoas, era realmente ajudar as pessoas a terem boas experiências de viagem. Eu sempre amei viajar, sempre amei conhecer o mundo, poder explorar novas experiências, outras culturas. E eu era aquela pessoa que viajava, conhecia algum lugar e chegava no meu trabalho, porque aqui vai um parêntese, eu sou engenheira de formação, trabalhei 11 anos no corporativo, então eu chegava na minha mesa do trabalho e compartilhava com os colegas a minha viagem, ajudava a comprar passagem, ajudava a montar roteiros. Então daí veio o Profissão Turista, exatamente para ajudar e servir as pessoas, ainda nem eram pensando como um negócio. Que bacana, olha aí, o negócio surgiu da dor, né? Exato, da necessidade. Exatamente. Muito bem, são os negócios que dão certo, né? Porque as pessoas estão precisando daquilo e aí você começou nesse formato. Muito bem. E como todo negócio, Getúlio, tem desafios, né? E eu gostaria de saber dela quais foram os principais desafios, os problemas que ela enfrentou para conseguir chegar onde ela chegou. Principalmente no início, né? Quais foram os desafios? Todo empreendedor tem um início dificultoso. Eu queria saber dela como é que foi para ela chegar. Hoje podemos dizer que ela venceu essa etapa. Hoje ela está mostrando para os outros que é possível. Sim, que é uma grande influenciadora. Inclusive, basta ir lá ver no canal dela do Instagram lá a quantidade de seguidores. É isso aí, parabéns. E a resposta da pergunta do Sandro. Sem dúvidas, eu acho que nós temos desafios em diversos momentos do negócio. E no começo, como o Sandro perguntou, eu acho que o principal desafio era conciliar. Porque eu tinha o meu outro trabalho, eu trabalhava em empresas, eu era engenheira, então esse era a minha fonte de renda inicial. Então, quando eu comecei no Profissão Turista, o objetivo e além de servir, obviamente, era trazer esse conhecimento, compartilhar, e eu já visualizava, obviamente, oportunidades de monetização, mas eu tinha o desafio de ter constância. Sim. Porque o meu HH era distribuído para ambos lados, né? Sim. Então, esse era um desafio grande, poder realmente compartilhar o meu horário para ambas as frentes. Mas também um desafio grande para quem trabalha com viagem é viajar. Verdade. Por quê? Porque quando a gente cria conteúdo de viagem, para que a gente esteja ativo e frequente nos conteúdos, a gente precisa estar sempre em movimento. Então, eu diria que é um desafio? Sim, mas é um desafio muito bom, né? Porque se você pode e tem a disponibilidade para isso, você aproveita da melhor forma também.
Então, eu diria que esse foi o primeiro momento, era conciliar o horário com a minha outra profissão. Sensacional, muito bem. E aí, no caso, fora essa questão de conciliar, o que mais, fora essa questão, não, falando dessa questão do conciliar, o que mais você teve que conciliar? Assim, a sua vida pessoal mudou, a vida, sabe, estudos, tinha coisas pelo lado, o que mais que... Olha, Túlio, mudou tudo, porque no momento que a gente toma a decisão de que agora o Profissão Turista seria full time o meu negócio, onde eu deixaria a minha carreira e me dedicaria 100% ao negócio, a gente inclusive mudou de país. Olha só. Então eu diria que no meu caso, eu não estou dizendo que todos precisam mudar de país para empreender nessa área, muito pelo contrário, mas no meu caso em especial houve uma mudança inclusive geográfica. A gente fez o movimento da mudança de país por uma oportunidade do Profissão Turista. Uma empresa de curso de francês, não sei se a gente pode falar marcas aqui, nomes, mas foi a Aliança Francesa. Sim. Ela convidou o Profissão Turista para que eu divulgasse a experiência de fazer um intercâmbio de francês na França. Legal. E aí, diante daquela oportunidade, eu já tinha o sonho de empreender full time no turismo. Falei, por que não? Por que a gente não avalia a possibilidade, experimenta? E foi assim que a gente acabou se mudando para a Europa, inicialmente por um convite de uma marca através do Profissão Turista. Que bacana. Então você foi a princípio para a França, e o que fez você escolher Amsterdã, que eu vejo que é o seu... campo de trabalho ali. Hoje eu estou há 6 anos em Amsterdã, mas realmente a gente passou esses meses iniciais na Europa, na França. E a ida para Amsterdã foi um pouco... Eu diria que não foi uma grande escolha, não foi algo super planejado. A gente tinha, eu e o meu marido, nós tínhamos a intenção e a vontade de aprimorar o inglês. Então... a gente já estava aberta a essa oportunidade do intercâmbio francês, pensou, beleza, agora já que largamos tudo no Brasil, já que vendemos tudo que tínhamos para ir para a Europa, por que não estender um pouco mais e passar alguns meses estudando inglês? E aí a ideia era a Irlanda, porque se vocês não sabem, a Irlanda é o lugar mais... favorável, principalmente para nós brasileiros, para estudar fora aprendendo inglês por um tempo um pouco maior, tendo inclusive a oportunidade de trabalhar cerca ali de meio período. Então você consegue ainda ter uma fonte de renda enquanto estuda. Já outros países não são tão facilitados desse jeito. Só que Holanda é o primeiro país no mundo que tem a língua inglesa como segunda língua super funcionando. Então, o que acontece? As pessoas falam muito bem inglês, tem cursos de inglês, tem formações em inglês, a gente pode trabalhar em inglês. E a gente não tinha essa informação quando ainda estava na França. E foi buscando, vendo essa possibilidade, que a gente entendeu, por que não? E então para a Holanda, aqui perto, e aprimorar o inglês ali. Que legal. Fomos. Bacana. E ficamos. Bacana. E já que estamos falando da Holanda, vamos aí florear um pouquinho esse podcast. Sim. Vamos ver umas imagens de lá, o porquê que você escolheu ficar lá. E só para eu entender a parte do Profissão Turista, a parte que você publica bastante nas suas redes. Lá você, então, igual você falou, você cuidava dos turistas, tinha necessidade, né? Eu vou pedir para a técnica já colocar o vídeo. Aí, e você, então, hoje faz um turismo forte lá, não é isso? Sim. Com os seus clientes. Exato, porque a gente, quando começou com a parte de criação de conteúdo, para ajudar outras pessoas através do conteúdo. Ok, eu vou deixar até a imagem de tela cheia para o pessoal ver aí como é que você é influencer e tal, sua criação de conteúdo, e pode ir falando. E nessa época vocês vão... O som só o daqui, tá, pessoal? Dela deixa só a imagem, pode falar. Nessa época vocês vão reparar que eu estou usando, inclusive, uma peruca, gente. Esse foi um momento da minha vida que eu posso até depois contar um pouco para vocês, mas por isso que eu tô um pouquinho diferente. Mas na Holanda, quando eu realmente estabeleci nossa vida na Holanda, eu abri uma agência de turismo personalizado para brasileiros ou portugueses, falantes do idioma português, que quisessem ter experiências personalizadas em Amsterdã e regiões. Muito bem, e onde é isso aí? E isso aí em Amsterdã. É um passeio de barco que eu recomendo muito
porque na Holanda, de maneira geral, você pode fazer passeios de barco você mesmo pilotando. E que local de Amsterdã? Aquele rio é onde? Ali é Jordã. É um bairro bem famoso. Sempre tá nas fotos, aquele rio. Sempre, onde fica a casa da Anne Frank, super famoso. Muito bem. Pode colocar aquele outro vídeo, por favor. Tem 3 com vocês aí, pode já até mudar. E não precisa nem colocar a parte dela falando, já põe na imagem do país pro pessoal ver aí. Opa! Lembrar. Olha a propaganda gratuita. Heineken, manda um valorzinho pra nós aqui. Pode Negócios Cast. É isso aí. E aí, fala um pouco mais sobre as viagens, porque eu quero daqui a pouco entrar aí na sua parte de palestrante, de empreendedora. Exatamente. Sim, nesse momento que a gente se estabelece em Amsterdã, é quando nasce esse segmento do turismo boutique. Que gostoso, isso era no inverno, né? Que delícia. Sim, foi uma grande nevasca que a gente teve. E que, inclusive, os canais congelam, os holandeses amam patinar no gelo, enquanto os canais estão congelados. É uma experiência única, gente. Bacana, que bacana. Eu já tive em vários países da Europa, na França, na Suíça, no Principado de Mônaco, na Itália, mas eu não tive em Amsterdã ainda. Você precisa ir lá. Já tem alguém para me receber lá. Com certeza, a gente vai montar uma viagem. Você está atrasado, que eu já marquei a minha viagem com ela. Viu? Que legal, isso aí, muito bem, muito bem. Eu queria fazer uma pergunta. Por favor, Sandro. Olha só. É o cara. Eu sou um empreendedor nato. Eu tive várias empresas, vários segmentos, e eu sei que já não é fácil para o homem, né? Todo dia um desafio na rua, todo dia matando um leão. Como é que é para você, mulher, né? Ser empreendedora, líder, empresária, em outra parte do mundo de onde você nasceu. Esse desafio e essa resistência, que existe a resistência ainda, né? Quando se trata de mulher, infelizmente existe a resistência. Como foi para você? Como é para você? Principalmente ser líder agora, liderando novas pessoas que estão vamos dizer assim, aventurando, tentando seguir o seu caminho, esse caminho de sucesso. Né? Como é que é? Sandra, eu diria que no empreendedorismo, principalmente digital, eu acho que o grande desafio é se sentir só. Porque quando a gente está em momentos de criação de conteúdo, quando a gente está na nossa casa entregando produtos de informação, que a gente chama infoproduto, de conhecimento, isso pode ser uma jornada um pouco mais solitária. E uma das formas que eu encontrei e hoje também proporciono é justamente fazer parte de grupos onde mulheres se apoiam nessa jornada, seja na criação de conteúdo, que há um desafio grande, vocês também criam conteúdo, sabe o quão a gente está sempre ali precisando estar atualizado com as tendências, precisando estar em várias redes ao mesmo tempo. Quando a gente cria conteúdo de viagens, o quão a gente também precisa estar em movimento e fora, não só de um escritório da nossa casa, mas também percorrendo muitos lugares pelo mundo. Então, uma das coisas que eu acho que é super desafiadora para o empreendedorismo e para nós mulheres é a solidão e a falta de apoio. Eu entendi. Tá? Inclusive, eu compartilho muito uma reportagem que saiu recente na Forbes, que é isso, que mulheres muitas vezes desistem dos seus negócios por falta de apoio. Não é por falta de conhecimento, não é por falta de habilidade, capacidade, mas é justamente por se sentir sozinha. E quanto mais a gente consegue formar grupos e uma rede onde tenham momentos de implementação, momentos de dúvidas, momentos de acolhimento, mais a gente se torna mais forte para crescer ainda mais. Muito bem, muito bem. Deixa eu tentar entender. Talvez a falta de apoio, você diz, falta de pessoas, de profissionais, empreendedores também, tudo conversando, tudo junto. Então eu acho que eu estou entendendo aí que você também viu essa dor nos outros empreendedores. E aí eu até tenho uma pergunta especial para você aqui, mas eu só posso fazer ela depois que você falar para mim o seguinte. Então você sentiu essa dor e aí foi onde veio a ideia de você também ajudar mulheres e outros empreendedores. Sim. E na questão da palestras de mentoria, é isso? Isso foi uma demanda, porque no momento que eu me mudo para a Europa e me dedico 100% à profissão turista, a gente troca muito no direct com os seguidores, a gente está sempre conversando ali com cada pessoa e começou a vir muita pergunta relacionada ao negócio. Como é que você fez isso, Mari? Como é que você largou a engenharia e foi trabalhar em outro país com o digital? O que você fez? Como é que você cria conteúdo? Como é que você cria um produto digital? E a partir disso eu fui entendendo a necessidade.
Como eu venho de uma base acadêmica que também é da área de gestão, que eu tenho MBA em gestão empresarial, então eu já olhava o meu negócio com viés de negócio, não de hobby, não só de criação de conteúdo. Perfeito. Então, eu atendendo às perguntas, eu comecei a criar soluções para essas pessoas. Então, lá em 2019, a gente começou os programas de mentoria, que tinham outros nomes, tinham outros direcionamentos, e ele foi se lapidando até chegar hoje na Outlander. Sensacional. Você sabe que... Aí eu vou fazer a pergunta, já que ela... Pode perguntar, Sandro, mas eu tenho aqui a pergunta. A minha pergunta. Só um comentário antes da sua pergunta. Você sabe que aqui tá tendo uma aula, né? Cada fala ali, o pessoal que tá assistindo com certeza tá tirando ali inspiração, né? Tá vendo também as dores, ou vou ter que mudar de país, dependendo, ou posso mudar de país, que legal, para trabalhar lá. Então é muito interessante aí. Realmente estamos tendo aqui uma aula no Pod Negócios Cast, né, Sandro? Na verdade, você disse que foi uma demanda, ok. E essa demanda, quando surgiu só de seguidores do Brasil? Ou você tem demandas de outros países, de mulheres de outros países que buscam a informação, tendo em vista que você prega, né, que você afirma, é uma afirmação que, independente da localização geográfica, a pessoa pode ter sucesso na internet. A demanda veio plural, veio de vários países, inclusive do Brasil, naturalmente, que é uma base de seguidores que eu tenho mais forte, naturalmente. Mas, sim, temos também muitas interessadas e participantes, inclusive, dos nossos grupos de mentoria, que são de outros países. Maravilha. Que bacana. Nós temos algumas perguntas para você aqui, já entrando nessa área agora. Agora vai começar a aula, pessoal. É isso. Aí, já entrando na aula de mentoria, na parte de mentoria, que você é uma especialista, né, a lidar com empresários, empreendedores. Preparamos algumas perguntas aqui. Dentre elas, eu queria saber ali como você vê, quais hábitos diários você considera essenciais para manter o foco e produtividade e crescimento aí nos negócios. Olha, eu diria que um dos desafios, até para explicar o hábito, é a gente dedicar tempo realmente ao negócio. Porque quando você trabalha na sua casa, ou viajando, ou até mesmo de forma remota, muitas das vezes a gente tem aquele desafio de estabelecer horários específicos para a nossa rotina empresarial. E eu diria que um dos hábitos, para mim, mais importante foi segmentar o meu negócio em caixinhas. Eu segmento eu tenho a minha parte de marketing, eu tenho a minha parte financeira, eu tenho todo o meu operacional e de produto, de estratégia de produto, onde eu realmente segmento a semana em blocos para que eu atenda as diferentes frentes e não deixar nenhum pratinho cair. Sensacional. E mantendo o foco, né? E mantendo o foco, total. Ari, eu vou fazer uma pergunta agora de todo empreendedor, de todo empresário e aquele que pensa em começar. E o medo de falhar? Você chegou a falhar? Sim. E esse medo, como é que você resistiu a esse medo e deu continuidade ao seu projeto? Eu li uma vez num livro, se eu não me engano, foi o Como Convencer Alguém em 90 Segundos, que ele descreve bem que fracasso não existe. Se a gente toma como base de que a gente está tentando algo novo, na tentativa de algo novo, pode dar super certo ou pode ter que fazer melhoria para dar certo. Então, eu prefiro lidar com essa possibilidade de erro dessa forma. Se ela não deu 100% certo, é porque eu ainda preciso fazer alguns ajustes. Então, no digital, por exemplo, é um ótimo ambiente para a gente tentar errar rápido e validar rápido. Porque você muitas vezes não tem grandes investimentos iniciais para lançar e você consegue ajustar a rota com muita facilidade. Então, dentro dessa lógica, eu sempre penso assim, quando eu fico com aquele medo de eu vou errar, eu vou falhar, eu penso, não é falha, não é erro. Eu vou experimentar mais uma estratégia. Se dentro dessa estratégia eu preciso ajustar alguns ponteiros para ela dar certo, é isso que eu vou fazer no próximo passo. Maravilha. E aí a gente vai até acertar. Perfeito. Falei para vocês, pessoal, que seria uma aula. Olha que interessante, está muito bacana o bate-papo aqui. Mari, muito produtivo. E o nosso podcast, realmente, a proposta é trazer para vocês, né, assuntos produtivos, que pode negócios, né, para você poder gerar os seus negócios lá também.
E dentro dos negócios, né, existem direitos, leis, deveres. E aí por isso nós criamos aqui no nosso Pod Negócios Cast, que logo no próximo vai ter aqui uma placa, assim, vai aparecer assim, momento do direito empresarial. Responde, né? doutor. E responde, doutor. Por quê? Porque estamos aqui com o doutor Sandro ao nosso lado e não podíamos, né, desperdiçar a oportunidade de saber mais sobre os direitos, né? Os direitos e deveres também. E eu tenho uma pergunta, trouxe aqui uma pergunta para o momento Responde, doutor, para o doutor Sandro Israel. Você só me disse que teria pergunta hoje. Vai ter, é isso aí, vamos lá. Então, ó, não disse que quem sabe faz ao vivo, né? Então ele vai responder ali na lata sem combinar. Doutor Sandro Israel, olha só, trouxe uma pergunta para você aqui hoje para esse momento no empreendedorismo, no momento do direito. Qual a principal vantagem de formalizar uma sociedade empresarial ao invés de atuar como empresário individual? Porque às vezes as pessoas... tem muita gente empresário individual, acho que é o seu caso, né? O meu caso, eu tenho as duas empresas, eu tenho ali a individual e uma com uma sociedade, e realmente ainda precisava saber a vantagem, a nível inclusive de burocracia, né? De não atuar como empresário individual e sim ter ali uma sociedade. Getúlio, nós esperamos sempre, quando a gente abre nossa porta para ter uma empresa, que tudo vai dar certo, que tudo serão mil maravilhas e que não passaremos por nenhum problema. A vantagem de ter uma sociedade empresarial é que, se caso venha a ter algum problema, que nós, como eu disse, nós temos aqui no Brasil uma estabilidade, né, tributária, fiscal, financeira muito grande. Então não sabemos o dia de amanhã. Por que uma sociedade empresarial? Na sociedade empresarial nós temos um manto jurídico. Esse manto jurídico separa a pessoa jurídica da pessoa física. Tá? Já quando você é um empresário individual, você já não tem esse manto jurídico. Possíveis problemas na sua vida empresarial poderão atingir diretamente o seu patrimônio. Com a sociedade empresarial, salvo aquelas condições de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, vamos resumir, a fraude não atingiria o seu patrimônio, tá? Porque nós temos a separação do patrimônio da pessoa jurídica e da pessoa física. E, finalizando, o empresário individual corre o risco, sim, de ocorrer um problema, ter o seu patrimônio comprometido com o problema do CNPJ. Interessante, sensacional, diferenciado mesmo. A resposta não é pro lado da linha que eu esperava, mas é uma resposta que me agradou muito. Eu sempre aconselho meus clientes a ter uma sociedade empresarial. Eu quero montar uma empresa, né? Eu sou um técnico no meu negócio aqui, eu conheço muito dessa área, eu quero abrir uma empresa, eu sei que eu vou prosperar. Então eu sempre aconselho, Mari, que ele tenha uma empresa com sociedade empresarial, né? Limitado ou não, mas uma sociedade empresarial para que ele possa separar o patrimônio já adquirido, né? O patrimônio que ele vem adquirir, de possíveis problemas. Esse manto que eu digo, esse manto protetor é um manto jurídico, tá? E essas, protetor. Só para aprofundar, para finalizar, e essas dívidas incluem dívidas com o governo também? Com o fisco? Eu vou repetir aqui, Getúlio. Desde que não haja a fraude, né? Não, sim. Aí a empresa estava falindo lá, parou de pagar o imposto no último ano que está caindo. Aí fechou. Comprovadamente sendo um problema da empresa, né? Sem fraude, um problema de falência, vai. O cara não quer perder a casa dele, já perdeu a empresa, né? Tinha lá um sócio, ficou devendo o governo porque não tinha como pagar porque a empresa estava mal. Tá arriscado perder a casa ou não? Nesse caso que tem sociedade, não? Não, depende. Aí a casa onde ele mora, dificilmente. Se for uma casa mas só, se houver outras propriedades, haverá por parte do fisco, talvez, uma ação pedindo essa desconsideração da personalidade jurídica para tentar atingir o bem do sócio da empresa. Mas então tem uma saída. O advogado do cara pode pedir essa consideração, que não desconsidera. Que não desconsidera. Lá no artigo 50 do Código Civil tem lá os requisitos para chegar até o patrimônio da pessoa física. Se não houve realmente nenhuma irregularidade, né? Se ele realmente trabalhou dentro das 4 linhas, vamos dizer, corretamente, dificilmente esses requisitos serão observados pelo juiz.
E a impossibilidade, né? A impossibilidade é grande de desconsiderar a personalidade jurídica. Tá? Bom, obrigado pela resposta, muito bem. Sensacional. Esse é o Pod Negócios Cast, aí informando aí os empresários, informações importantes e interessantíssimas. Sim. Obrigado, doutor Sandro Israel. Então, talvez, se der tempo, nós voltamos com mais um Fala Doutor hoje. Te pego de surpresa mais uma vez hoje, se der tempo. Combina comigo Nosso a pergunta tá primeiro. Combina comigo a pergunta. Boa, boa. Agora, sem combinar, então, pergunta para aqui, para nossa influenciadora Mari Teixeira. Muito bem. Olha só. Mari, marketing e posicionamento, vamos lá. O que você diria para quem tem vergonha de aparecer nas redes, mas sabe que precisa se posicionar? Eu diria, em primeiro lugar, que posicionamento não necessariamente é a gente estar de frente para as câmeras. A gente se posiciona de diversas formas e não precisa ser só de frente para o vídeo falando. O segundo ponto é que é claro que quando a gente está de frente para o vídeo falando, a gente tem muito maior conexão com a audiência. Então, ainda que hoje seja um momento que você está iniciando, você pode evitar um pouquinho a câmera, mas mais à frente isso vai ser importante. E dentro dessa habilidade, nada funciona mais do que prática. Do que gravar e gravar e gravar mais. Não existe uma grande fórmula mágica do que praticar. A gente precisa ter essa familiaridade com a câmera. Eu acho que esse é o ponto. E essa familiaridade, como qualquer coisa, é se colocar de frente dela e fazer recorrente alguma coisa. Então, a primeira vez, quando eu fui gravar vídeos, porque, vejam bem, eu comecei há 11 anos no Instagram e não tinha stories. Não tinha essa coisa de vídeo. E no primeiro momento, como eu ainda atuava na engenharia, para mim era uma coisa até um pouco desconfortável de estar sempre aparecendo. Era mais a viagem e não a Mari. Não era sobre a Mari. E como é que isso foi vindo? Quando eu comecei a pegar e gravar stories, eu também tinha vergonha, gente. Eu andava na rua assim com o celular e ficava um pouco sem graça, ficava, eita, estão me filmando. E isso vem com o tempo, sem dúvida com o tempo. Mesma coisa palestras, né? Mesma coisa tá aqui de frente para 2 entrevistadores maravilhosos. É prática, gente. A gente vai adquirindo a habilidade com realmente a prática. Muito bem. Fazer um comentário sobre o que você falou. Nós temos uma empresa de marketing digital. Sim. E aí tivemos que destravar vários clientes para poder começar a fazer os reels e tudo mais. Tem algumas que agradecem, falam assim, nossa, eu desabrochei, mudei de vida depois que... Sim. E elas fazem. Hoje tem uma que é praticamente uma influenciadora também e morri de vergonha de câmera, né? E uma das coisas que ajuda a gente também ultimamente, aí nessa parte de destravar, é o próprio podcast. Então a pessoa tem vergonha de fazer o vídeo dela direto. Aí ela tem medo de câmera. Mas quando chama para uma entrevista, um bate-papo aqui, ela senta na mesa, ela esquece das câmeras, né? Aí vai trocando ideia, porque ela tem mais medo de câmera do que do entrevistador, né? Exato. Aí ela esquece das câmeras e fica aquele bate-papo legal. Aí quando faz os cortes, que ela vê, fala, nossa, não é que eu falo mesmo? Exato. E aí vai destravando. E esse legal. Tipo de vídeo, inclusive, viralizou muito há um ano mais ou menos, que as pessoas simulavam que estavam num podcast. De tão importante que é essa porque esses cortes são importantes e a pessoa não precisava ficar olhando, fingia que estava conversando com alguém, e isso realmente foi uma iniciativa que funcionou muito. Se for ainda real, melhor ainda, né? Exatamente, verdade. Eu costumo, inclusive, mostrar a importância do podcast com isso que você falou. Eu falo assim, o podcast dá tanta autoridade, ele é tão importante, ele é tão espontâneo, que vários influenciadores, às vezes quando não são convidados para um podcast ou não tem podcast, eles simulam, igual você acabou de falar, acabou de corroborar com o que eu conto para as pessoas, que eles estão num podcast e tal, põe o microfone na frente da mesa deles e simulam que estão num podcast. Isso mesmo. É fantástico. Ou simula que está dando uma aula. E uma coisa, até só finalizando a pergunta que você tinha me feito, é que eu acho também que a gente, quando olha para a câmera, não olhando exatamente para a câmera, mas imaginando a sua persona ali, imaginando o seu público. Eu tenho nomes específicos para os públicos diferentes que eu tenho. Então, quando eu vou conversar com o meu público de turismo, eu chamo até pelo nome a câmera. É a Joana. Joana, agora eu vou falar com você que quer vir a Amsterdã. Aí eu já falo como se estivesse conversando com a minha amiga Joana, ou a minha futura cliente Joana. Então, eu acho que isso traz pessoalidade e conexão. Muito bem, sensacional. Vai
de encontro à minha pergunta. Já percebi que é uma excelente vendedora. Já vendeu, Fala ela já bem vendeu demais, 2 né? pacotes. E você também vai? Eu vou também, né? Já vendeu 2. Tá, mas agora é o seguinte. Excelente vendedora, já percebi que né? Agora quero saber dessa conexão com o público. Para vender, você tem que estar muito bem conectado com o seu público. Eu acho que vem até antes da venda, vem a conexão. Eu ia fazer uma pergunta, fiz outra, mas vamos lá. Mas é que eu achei tão interessante a forma que ela disse que se conecta com o público, eu quero perguntar. Para que você crie essa credibilidade da pessoa acatar aquilo que você está passando para ela, essa informação importantíssima de como viajar, você tem que primeiro se conectar ao público. Qual que é a diferença de se conectar ao público e a venda propriamente dita? Existe uma diferença? Existe primeiro conectar, criar confiança, ganhar o público e depois a venda? Existe uma ordem para que a gente assimile as ideias, mas eu acho que ela acontece de forma simultânea, tá? Porque eu entendo que a venda nada mais é do que confiança. Confiança. Então, se eu confio na pessoa que está falando comigo, eu entendo que ela pode solucionar uma dor, uma necessidade, um desejo meu, a venda é só consequência. Primeiro, conexão com o público. A conexão, ela vai... E onde para mim vem a conexão? Vem do fato de você mostrar que sabe resolver. Perfeitamente. Porque muita gente, isso é uma falácia até do digital, muita gente acha que a conexão é a partir do fato de se abrir, de expor a sua vida. Ela consegue vender porque ela expõe a vida dela. Não. Conexão e venda, na verdade, para a venda, é justamente o fato de eu entender e conversar diretamente sobre o que ele precisa. Concordo. É mais sobre ele, sobre o público, do que sobre mim. Concordo plenamente. Assim como qualquer outro profissional liberal, prestador de serviço, nada mais é a Mari, né? Que traz informações, tanto eu quanto você, Getúlio, para que a gente possa vender o produto, primeiro a gente tem que mostrar que sabe o que está fazendo e sabe o que está falando. Sim. Essa conexão, eu acho que parte daí, da confiança. Realmente eu concordo. O cliente, ou possível cliente, né? Percebeu que você sabe o que está fazendo, sabe o que está falando, ele já nasce a confiança, daí o fechamento, que nós chamamos, o fechamento é mais fácil. Eu concordo com ela, estou satisfeito com a resposta. Inclusive, eu já vou comprar 2 pacotes. Tá? Boa, aí, tá arranjando um monte de viagem, Juliana. Muito bem, a mulher do Santo tá feliz aqui, porque vai viajar para ela, para tudo quanto é. Para Amsterdã é certeza. De lá ela faz o resto de um monte de países da Europa também, sensacional. Você sabe que agora vamos falar, estamos chegando ao fim. Nossa. Uma pena, passa rápido, Passou muito rápido. Mas acho que vai dar tempo aí de fazer uma pergunta. Não sei se dá um fala doutor, vamos ver aqui. E aí depois eu vou pedir as considerações finais de vocês também, né? Mas vamos lá, uma pergunta antes de começar a finalizar. Liderança e equipes, que é o que você tem feito muito bem, né? O que você aprendeu sobre formar, liderar e manter equipes de alta performance ou pessoas que você faz ela passar do zero a ter uma alta performance? Primeiro de tudo, metodologia. Ter metodologia clara e caminho, passo a passo, plano de ação. Hoje, dentro da Outlander, da minha mentoria, a gente não simplesmente fala, faz assim, toma aqui, é assim que funciona. Não, a gente traça um plano de ação específico para cada uma das mentoradas, para que assim ela tenha confiança no que ela está fazendo. Então é individualizado? Ela é em grupo, mas com plano individualizado. Pois não. Porque eu acredito muito no poder do grupo e dessa ambiência que fomenta e fortalece todas elas juntas. Enquanto isso, a gente vai vendo as fotos da Outlander lá com as suas alunas. Mentoradas. Vai estar em tela cheia, pode ir falando. Sim, esse inclusive é o nosso evento presencial que vai acontecer agora em junho em Amsterdã. Que bacana. Não é só para as Outlanders, eu abro para outras empresárias, mas a grande maioria, sim, é minha aluna. Que maravilha. Ela vai passando as fotos aí, enquanto você vai explanando pra gente. Aí já vou misturar uma pergunta. É chique. O negócio é chique, olha isso. Muito chique, olha elas brindando os prêmios. Eu amo ganhar placas do que eu faço. A gente ganhou uma placa de 100 episódios do podcast aqui, igualzinha essas aí. Sim. Muito sensacional. Já dentro do mesmo assunto, né? Como equilibrar o papel de líder com o lado humano, especialmente em momentos de crise, enfim. Como... É um desafio, principalmente na posição de mentora. Porque muitas das vezes você sabe que a pessoa está tendo uma dificuldade e o fato de eu ser mais
firme com elas faz com que elas sejam mais produtivas, obviamente, com maior performance. No entanto, tem que ter um equilíbrio, porque somos mulheres, sabemos também das nossas dificuldades, dos nossos ciclos, inclusive. Então, eu acho que esse é o grande... É a linha tênue entre saber puxar e saber também acolher dentro de um processo de mentoria e de desenvolvimento pessoal. Muito bem. Eu vou te fazer uma pergunta agora. O Getúlio já está acabando com a nossa felicidade de hoje, acabando com o nosso podcast, acabando com a nossa alegria. Olha, ele tem essa mania, sabia? Ele tem essa mania. Até a noite, porque o papo tá bom. Tá bom. Então eu queria te fazer uma pergunta muito pessoal. Se você pudesse deixar uma única mensagem para empreendedores iniciantes, qual seria? Eu adoro uma frase que é de Aristóteles, que é a seguinte: excelência é um hábito, não é um fato. Excelência é hábito. Então, inclusive, seja para criar conteúdo, seja para empreender, seja para vender, é hábito, é treino. Se você insiste e repete e busca a excelência, você tem a certeza que você vai chegar lá. Sensacional, muito bem respondida, muito boa pergunta. Então agora, como falaram que eu sou o vilão da mesa, né? Eu, antes de dar o tchau para vocês, quero já pedir as considerações finais do meu parceiro Sandro, o Dr. Sandro Israel. Não deu nem para fazer a última pergunta do Fala Doutor. Fica para próxima semana. Suas considerações finais sobre esse ótimo podcast. Muito obrigado, Getúlio. A pergunta sem combinar antes foi até bom, não deu tempo de ter feito. Mas assim, a Mari foi sensacional. Eu estou impressionado com a capacidade, com a competência dessa empreendedora, dessa líder. Eu fiquei muito feliz, sabia? Eu aprendi muito também e estou até pensando em passar um tempo fora, deixar você sozinho aqui. Eu vou de lá, eu faço de lá o podcast. Sim, pode entrar pela tela ali, dá para fazer. Ela já me ensinou. Dá pra fazer. Mari, muito obrigado por ter vindo. Getúlio, obrigado por essa oportunidade mais uma vez e venho sempre que você me Muito convidar. bem, tamo junto, Sandro. Tamo junto. Eu, como considerações finais, quero mais uma vez falar que nada é por acaso e que com certeza foi Deus que uniu essa mesa. Amém. E peço que Deus continue abençoando esse lindo trabalho da Mari e continue abençoando a todos vocês também que acompanharam até esse momento, aprendendo, querendo aprender, e que abençoe o projeto de vocês, os negócios, os sonhos, que se vocês estão assistindo aqui é porque vocês estão com foco, querendo aprender mais. Então eu peço a Deus que continue nos abençoando e abençoando vocês também. Essa é a minha consideração final de hoje, além de agradecer a presença da Mari, que também me surpreendeu muito. Mari Teixeira, você não é à toa que você tem sua grande audiência e crescendo, porque você realmente influencia nas suas falas e tem conteúdo, é muito simpática e foi muito bacana de conversar aqui. Agradecer mais uma vez sua presença e que Deus realmente continue te abençoando, e gostaria de saber de você as suas considerações finais. Estou honrada, acho que foi um papo leve, a gente passou o tempo rapidinho. Muito obrigada pelo convite, adorei fazer parte, adorei trocar com vocês. Excelentes perguntas, também fui pega de surpresa, não é só o Sandro, mas foi excelente, muito obrigada. E quero deixar o convite, posso deixar o convite? Para quem for a Amsterdã, Profissão Turista, estou lá para receber vocês, para montar uma viagem personalizada, com muita qualidade. Eu costumo dizer que eu tenho uma frase que é a seguinte: Amsterdã é muito mais do que Red Light District. Então tem muita coisa boa para a gente fazer e vai ser um prazer receber vocês e mulheres que querem empreender no digital. Saibam que Outlander está sempre de portas abertas para quem tem decisão e desejo de prosperar. Maravilha, Getúlio. Muito bem, aproveita e fala o arroba do Instagram. @Profissão Turista, tudo junto e sem acento. Muito bom, Getúlio. Muito bem, sensacional. Agora eu vou pedir, Dr. Sandro, quer passar o seu arroba também? Sandro Israel. Arroba Sandro Israel 1 numeral. Sandro Israel 1 numeral. E se Getúlio não se importar, o site do escritório, para quem quiser conhecer, é israeladvogados.com.br. Muito bem, muito bem. Você que quiser acompanhar também, entre alguns cortes desse podcast também nas nossas redes, a minha é tulio.rocha.mkt. E aqui do Pod Negócios é @podnegócioscast. Acompanhe a nossa rede lá e, claro, inscreva-se no nosso canal do YouTube,
Pod Negócios Cast. Foi um podcast muito bom, sensacional, que merece aqui na câmera do meio um aplauso para finalizar. Você foi bem, parabéns. Parabéns. Obrigado.